E aí, galera? Andei meio sumido, muito ocupado, muito atarefado, mas vou tentar fazer os vídeos novamente, né? E eu estou trazendo essa questão do ITA de 2018, que eu achei uma questão muito intrigante, muito interessante. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, o que a gente consegue construir aqui. Bem, essa questão ela começa da seguinte forma: quatro corpos pontuais, cada qual de massa m, atraem-se mutuamente devido à interação gravitacional. Beleza, então a gente já viu aí que vai envolver as leis de Newton. Perfeito. Tais corpos encontram-se nos vértices de um quadrado de lado L, girando em torno de seu centro com velocidade angular constante. Uma velocidade angular constante. Sendo G a constante de gravitação universal, o período dessa rotação será dada por... Bem, dá para entender que a gente pode começar que nesse quadrado, ele vai estar inscrito numa circunferência, já que essas quatro massas elas vão girar em torno de um centro. Se elas vão girar em torno de um centro, então a gente está falando aí de um quadrado que é uma figura geométrica, um polígono regular, que ele tem a capacidade de ser inscrito numa circunferência. Então, se ele vai girar em torno de um centro, com uma velocidade angular, então será numa circunferência, onde eles vão representar distâncias iguais nesse quadrado. Beleza, então vamos lá. Então, vamos pegar aqui a nossa circunferência. Nessa circunferência vamos ter o quadrado. Teremos um quadrado onde as massas estarão fixas no vértice desse quadrado. Beleza. E eles estão girando em torno de um centro. Esse centro, no caso, seria a diagonal desse quadrado. Então, se eu traçar outra diagonal aqui, eu vejo que ele vai girar em torno do centro, que é esse centro aqui. Beleza. E aqui são as massas. Beleza, então temos aqui massas que são todas iguais. Beleza. E ele vai estar girando em torno do seu centro. Beleza. Então significa que vai haver uma
interação gravitacional entre essas massas e sabemos que essa interação gravitacional acontece a cada par de massas. Então vamos ter aqui uma força de interação aqui, uma força de interação aqui e uma outra força de interação aqui. Beleza. Então aqui vou chamar de F1, aqui F2, não, que eu vou chamar de F3. E aqui eu vou chamar de F2. Perfeito. E Newton, ele mostrou pra gente que força é a constante gravitacional calculada por Cavendish, massa maior vezes massa menor, dividido pela distância ao quadrado. Onde F1 será a constante gravitacional multiplicado pelas suas massas que são iguais, e a distância entre eles é a distância do quadrado. Então aqui L e L é a distância entre essas massas, que vai ser igual a gm ao quadrado dividido por L ao quadrado. E eu estou falando da força F1, que é essa distância aqui. Beleza. Agora o F2. Agora eu estarei falando dessa outra distância aqui, que é ao lado do quadrado. Será G m ao quadrado, massas iguais, pela distância ao quadrado. Portanto, podemos chegar à seguinte conclusão, que F1 é igual a F2, que são iguais a G m ao quadrado sobre L ao quadrado. Já que eles têm essa aparência aqui, ó. Essas expressões estão me dizendo que elas são iguais, então eu vou igualar elas dizendo que elas são iguais. Perfeito. Então isso aqui é a nossa primeira parte, é a nossa primeira observação. Devemos nos atentar que para calcular agora a força 3, a força F3, a distância dessa massa em relação a essa outra massa é a diagonal do quadrado. Então temos que calcular essa diagonal, a distância da diagonal desse quadrado, para a gente poder achar essa distância entre essas massas. Então vamos lá. Imaginemos este vai representar a parte do nosso quadrado, onde temos aqui a massa em uma ponta, a massa em outra ponta, existe uma distância que os separa. E temos aqui o comprimento desse lado do quadrado e o comprimento desse outro lado do quadrado. Beleza. Aplicando o Teorema de Pitágoras,
onde temos aqui uma força existente, que é exatamente a força F3. E é ela que queremos saber. Para isso, vamos calcular essa distância. Essa distância ao quadrado será os seus catetos ao quadrado, já que essa distância é hipotenusa, porque a metade do quadrado, no caso aqui é um triângulo retângulo. Beleza. Então, a distância ao quadrado será 2L ao quadrado. Essa distância será raiz de 2L ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Radical e expoente iguais, elimina-se, tirando a base da potência, tirando esse L do radicando. Então, essa distância será L raiz de 2. Perfeito. Então, a força gravitacional, a força F3 entre essas massas, será Gzão, massa ao quadrado, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Gzão, massa ao quadrado, sobre L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, vai ser igual a Gm ao quadrado, dividido, mesma propriedade, 2 expoente com radical, tiro 2, que tirando 2 do radicando, seria 2 vezes L ao quadrado. Beleza, então já temos agora o F3. O próximo passo é a gente fazer uma observação muito interessante quando aquelas massas elas estão rotacionando em torno do seu centro, que é o seguinte. Vamos fazer o nosso desenho novamente. Quadrados na minha circunferência. Beleza. As massas vamos traçar as diagonais. Traçando essas diagonais, sabemos que são perpendiculares. E vou chamar essa parte de 1 e essa parte aqui de 2. Essa diagonal divide o meu ângulo pela metade, partes iguais. E sabemos que existe as forças de interação. Então, temos uma força de interação aqui, uma outra força de interação aqui, uma outra força de interação aqui. E podemos observar que a força... Peraí, essa cor aqui não ficou boa.
que a força F1 está formando um ângulo em relação à força F3. E F3 está formando um ângulo com a força F2. E eu quero saber quem é minha força resultante aqui. Então, se está formando um ângulo esse vetor com esse outro vetor, existe uma projeção resultante do vetor F1 sobre o vetor F3, que existe uma projeção resultante do vetor F2 sobre o vetor F3, uma característica peculiar dos vetores. Portanto, a minha força resultante será a soma da projeção da força F3', que seria em relação ao F1, mais a força F3 duas linhas, que seria em relação ao F2, mais a força F3. Que todas elas vão apontar aqui para o centro em relação à rotação dessas massas. Então é uma observação muito peculiar, porque se a gente não fizer essa observação, se tentarmos olhar para outros pontos de vista, pode se tornar muito complexo. Então, de forma bem objetiva, seria isso. Mas a partir do momento que você tem a noção dos vetores, quando eles formam um dado ângulo, que seria ali a forma geral, a lei do paralelogramo, a lei dos cossenos em relação aos vetores quando formam um ângulo. Então é bem interessante essa nossa análise. Análise que no caso isso aqui está nos exigindo. Muito bem, continuando, vamos agora partir da nossa região 1. Partindo assim da nossa região 1, cosseno do ângulo será F3' sobre F1. Então, F3' nada mais é que o F1 cosseno do ângulo. Região 2, cosseno do ângulo, que eu já poderia partir do produto entre as forças, que é o próprio cosseno, né? Cosseno da projeção de um vetor sobre outro, mas não importa. Partindo aqui do início mesmo, utilizando trigonometria. Cosseno do ângulo, cateto adjacente, que será o F2, sobre a hipotenusa, que é o F3. Tá, perfeito. Então seria F3', F3 duas linhas, quero dizer, sobre F2. F3 duas linhas será F2 cosseno do ângulo. Beleza? Então a força resultante, que seria a soma dessas forças, será F1 cosseno do ângulo mais F2 cosseno do ângulo mais o F3. A força resultante será cosseno e cosseno, coloco em evidência, F1 mais F2, cosseno do ângulo mais o F3. E o que havíamos visto antes, que esse F1 e esse F2 eles são iguais. Que é igual a F. Então,
dois vetores iguais, né, o módulo, no caso desses vetores iguais, F1 e F2 são iguais, então F mais F será 2F. Então, a nossa força resultante será 2F cosseno do ângulo mais o F3. Que coisa maravilhosa, de provocar arrepios, de tão interessante que é. Olha onde chegamos. A força resultante que aponta para o centro nada mais é do que isso aqui. Pela nossa observação e calculamos essas forças, obviamente, lá no início, onde como essas forças são iguais, a força é G m ao quadrado dividido pela distância ao quadrado, que diferencia-se do F3, que é G m ao quadrado dividido por 2L ao quadrado. E quem seria esse ângulo? Como a nossa diagonal, que é essa, ela divide o ângulo de 90 graus pela metade, ela seria a nossa bissetriz, então ela divide 90 graus em ângulos iguais. Então quer dizer que esse ângulo vale 45. Então, em resumo, o cosseno desse ângulo é o cosseno de 45 graus, que seria, no caso, raiz de 2 sobre 2. Beleza, então essa é a segunda etapa da nossa análise. Continuando, vamos substituir os valores e fazer a conta. Força resultante é igual a 2 vezes a força G m ao quadrado dividido pelo L ao quadrado vezes o cosseno do ângulo mais G m ao quadrado sobre 2L ao quadrado. Vamos eliminar os termos semelhantes e colocar em evidência este termo aqui, Gm ao quadrado sobre L ao quadrado, Gm ao quadrado sobre L ao quadrado. Então ficará força resultante igual Gm ao quadrado dividido pelo L ao quadrado, raiz de 2, que seria esse, mais 1,5, que seria esse 2 que está aqui embaixo. Está bem. Então, finalizamos essa nossa segunda etapa, substituindo os valores. A nossa terceira etapa de análise será o seguinte: faremos novamente o nosso desenho. E vamos traçar aqui a diagonal. Se temos uma força resultante que a gente calculou, que está para o centro, para que não possa haver colisão, eles estão em movimento, numa trajetória circular. Então, se todos eles estão em movimento numa trajetória circular, existe uma outra força apontando para o centro. E essa outra força só pode ser uma.
que é a nossa força centrípeta, mantendo essa trajetória circular e a força gravitacional resultante em equilíbrio. Enquanto as massas estão se atraindo, elas estão no movimento circular e vão continuar dessa forma. E isso só acontece porque a nossa força resultante das massas se iguala à nossa força centrípeta, todas elas apontando para o centro. E aí, pessoal, vocês acham que faz sentido ou não faz essa bagaceira? Bem, acredito que é para fazer. Então, pela terceira lei de Newton, uma força agindo sobre outra, que aqui no caso não é exatamente uma terceira lei de Newton, né? A gente coloca entre aspas aqui, mas é o que está acontecendo. Então, a força resultante é exatamente igual à força centrípeta. Bem, já sabemos uma das forças que é a força resultante. Precisamos calcular a outra força, a força centrípeta. Então, vamos lá. Vamos para a próxima etapa. Vocês aprenderam que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Então, força centrípeta será massa vezes essa aceleração, que é quando você mantenha o módulo da velocidade constante, mas há uma alteração vetorial a cada instante, que é calculada essa aceleração centrípeta pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa velocidade é a velocidade linear, que chamamos, que é a velocidade tangente à massa que está na trajetória, que seria essa daqui. Essa daqui seria a velocidade da nossa massa. A velocidade tangente. Então, essa velocidade tangente, que é a velocidade linear, podemos pegar essa velocidade e fazer em função da velocidade angular. Então, essa velocidade é a velocidade angular vezes o raio. Então, substituindo na nossa expressãozinha, massa, velocidade angular vezes o raio ao quadrado sobre o raio. R ao quadrado com R, que ficará igual a massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Mais um resultado para nossa conta, para essa bagaceira. Beleza. Mas eu quero fazer a seguinte demonstração, como a gente chega nesse resultado aqui. Como chegamos nesse resultado, né? Como se chega nesse resultado aqui. Então, já que estamos falando de trajetória circular, vamos lá. Isso acontece porque se você tem uma trajetória circular
se você tem aqui uma trajetória circular, temos o centro e um dado objeto que se encontrava em um dado ponto A se deslocou até um ponto B e depois se deslocou mais ainda até o ponto C e parou no ponto C, então temos o seguinte: ponto A se deslocou até o ponto B, então houve aqui um deslocamento inicial e ele finalizou a sua posição até o ponto C. Se deslocou, um deslocamento final até o ponto C. Então temos aqui uma posição final, que podemos chamar isso aqui de fase, podemos chamar isso aqui de fase, ou posição angular. Então, nesse caso, ele começou numa posição inicial e finalizou numa posição final. Então, significa que houve aqui uma variação em relação à sua posição inicial à posição final. Sua posição inicial e a sua posição final. Então, esse pedaço aqui, que é a minha variação, angular, é a final menos a inicial. Perfeito. E eu quero calcular minha velocidade angular. Então, a velocidade angular é calculada pelo tempo que se levou para ele fazer esse deslocamento em relação ao ângulo, a abertura do meu ângulo do ponto A até o ponto C. Então, a velocidade angular é a variação da minha fase pelo intervalo de tempo que se levou para fazer essa variação angular. E esse ângulo, em física, é medido em radianos. Então, ele começou no ponto A e ele voltou para o ponto A, então ele deu uma volta completa. Então, estamos falando aqui no caso de movimento circular uniforme. Ele começa no ponto e termina no mesmo ponto. E ele vai ficar repetindo isso sobre um determinado intervalo de tempo, numa periodicidade, né? Então, e se isso acontecer, chamamos isso de movimento circular uniforme. Então, 2π rad sobre o intervalo de tempo. Perfeito. Mas o meu objeto, ele tem uma trajetória linear. Por que linear? Porque ele pode, pela primeira lei de Newton, ele pode sair pela tangente. Ele pode sair aqui pela tangente. Então, se ele sai pela tangente, a gente chama isso aqui de velocidade linear. Que a gente estava olhando só para o ponto de vista do ângulo. Temos agora que olhar que ele percorre essa trajetória circular aqui. Então, como a gente está falando de movimento circular uniforme, então nesse ponto de vista de trajetória circular, ele está percorrendo um movimento uniforme, linear, que todo mundo conhece como velocidade
variação do espaço pelo intervalo de tempo. Esse movimento e essa parte linear aqui, a trajetória é circular. Então, é o comprimento da circunferência. 2π vezes o raio pelo intervalo de tempo. E olha que acabou surgindo aqui uma coisa maravilhosa da matemática em física, que é exatamente o meu radiano. Meu radiano não, quer dizer, exatamente a minha velocidade angular, que eu havia definido antes. Então, a minha velocidade linear é a minha velocidade angular vezes o raio. Então, é daí que vem a velocidade linear em função aqui da velocidade angular quando você mantém um raio. Perfeito. Mas é claro que resolvendo uma questão dessa em tese você já sabia disso. Então, é só disso que precisamos. Dando continuidade, vamos para a etapa final da nossa questãozinha. Agora que temos essa galera toda, é só substituir os valores. Gm ao quadrado sobre L ao quadrado, raiz de 2 mais 1,5 é igual a massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Mas se observarmos uma coisa, aqui do lado esquerdo é o lado e esse lado direito é o raio. Não pode ficar assim. Então vamos pegar esse raio e colocar em função de quem? Do lado. Então, para que ele fique ao lado do raio, quer dizer, o raio fica em função do lado. Vamos pegar lá o nosso desenho. Vamos pegar lá o nosso desenho novamente. E traçar nossa diagonal. Pronto. Sabemos que aqui é o centro. Aqui é raio. Aqui é raio. Então, temos aqui 2 raios, que é exatamente o meu diâmetro, que é a diagonal desse quadrado, que é exatamente igual ao diâmetro da circunferência. Aqui é L, aqui é L. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Dois R ao quadrado é exatamente L ao quadrado mais L ao quadrado. 4R ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Corta esse 4 com esse 2. R ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado dividido por 2. Já aqui, quando eu cortei esse 4 com esse 2, aqui ficou 2 e passei a dividir. R ao quadrado vai ser igual. Bem, eu já quero saber quem é o R, né? Então vai ser raiz de L ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a raiz de L sobre 2, raiz de L ao quadrado sobre raiz de 2. Bem como sabemos, esse 2 com esse índice do radical cortam-se, vai ficar L sobre raiz de 2, que não pode acontecer raiz de 2 ficar embaixo. Vamos racionalizar. Raiz de 2 em cima
raiz de 2 embaixo. Então, o raio será L raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que ficará igual a L raiz de 2 sobre 2. Que esse 2 sai do radical, onde eu estou radicalizando um radicando. Perfeito. L raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Já sabemos quem é o raio. É só substituir aqui. Então, a nossa expressão vai ficar gm ao quadrado sobre L ao quadrado, raiz de 2 mais 1,5 é igual a massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, que agora é L raiz de 2 sobre 2. Que perfeição! Então, podemos finalmente resolver a questão. Algebricamente, vamos reorganizar esses nossos termos, porque o nosso objetivo é saber quem é o nosso período. Esse é o objetivo da nossa questão, é saber quem é o período. Então vamos lá. G m ao quadrado sobre L ao quadrado. Eu vou fazer essa operação aqui dentro, colocando todo mundo no mesmo denominador. 2 raiz de 2 mais 1 é igual a massa. Como eu quero saber o período, essa minha velocidade angular aqui tem que estar em função do período. Então, a minha velocidade angular é quem? Não é a volta completa, 2π sobre um determinado intervalo de tempo, mas os planetas não vão ficar sempre fazendo essa mesma trajetória sobre os mesmos intervalos de tempos. Então, esse 2π vai ser igual a quem? Período, que é exatamente o que eu quero saber. Então, vai ficar 2π sobre o período ao quadrado, raiz de 2 vezes L sobre 2. Vamos reorganizar os nossos termos aqui. Gm ao quadrado, 2L ao quadrado, 2 raiz de 2 mais 1 igual a 4π ao quadrado, m L raiz de 2 sobre 2 período ao quadrado. Elimino os termos semelhantes. E como eu quero saber o meu período, o que eu vou fazer? Ele não pode ficar embaixo, ele vai ficar em cima. Então eu vou trocar e inverter essas minhas frações. Então vai ficar agora gm ao quadrado, 2 raiz de 2 mais 1 vou trocar logo essa cor aqui. Pronto. E L ao quadrado, que será igual a 4π ao quadrado m L raiz de 2 período ao quadrado. Pronto. Então,
Agora que eu já sei que é meu período, essa parte aqui que está multiplicando, ou quero dizer, essa parte que está dividindo, vai passar para lá, para cá no caso, multiplicando. Então, ficará da seguinte forma: L ao quadrado, 4π ao quadrado, massa vezes L raiz de 2, dividido por Gm ao quadrado, 2 raiz de 2, mais 1, que é igual ao meu período ao quadrado. Bem, esse raiz de 2 raiz de 2 mais 1 aqui embaixo não pode acontecer, então eu tenho que racionalizar. Eu vou racionalizar como? Estão vendo esse mais? Troco de sinal. Então vai ficar assim: L ao quadrado, 4π, massa vezes L, raiz de 2, Gm ao quadrado, 2 raiz de 2 mais 1, vezes aquele tema que eu falei para vocês, só trocando de sinal, 2 raiz de 2 menos 1, sobre 2 raiz de 2 menos 1, que vai ser igual ao período ao quadrado. Então, fazendo essas operações, raiz de 2 vezes 2, raiz de 2 menos 1, propriedade distributiva, vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 2, que ficará igual a 4 menos raiz de 2. Corta esse 2 com esse radical. Beleza. E o de baixo, dois raiz de 2 mais 1 vezes 2 raiz de 2 menos 1. Bem, aqui é só aplicar, isso aqui é um produto notável, né? Então é só aplicar aquela regrinha lá. A ao quadrado menos b ao quadrado. O a aqui no caso é 2 raiz de 2 ao quadrado menos b, que no caso é 1 ao quadrado, que ficará igual a 4 vezes raiz de 2 ao quadrado menos 1, corta 2 com radical, 4 vezes 2 menos 1, 8 menos 1, que vai dar 7. Podemos agora substituir os valores. Vocês ainda estão aí? Estou terminando já. 4π ao quadrado, L ao cubo, 4 menos raiz de 2, (7g) m ao quadrado
igual ao período ao quadrado. Por fim, este período será a raiz de 4π L ao cubo, certo? L ao cubo, por causa desse L vezes L ao quadrado, que vai dar L ao cubo, vezes 4 menos raiz de 2 dividido por 7 GM. Portanto, período será raiz de 4 é 2. O π aqui ele está ao quadrado. Então, raiz de π ao quadrado é π. Raiz dos termos que vão ficar dentro. L ao cubo. 4 menos raiz de 2. Dividido por 7GM. Que questão maravilhosa. Questão elegante. Bem feita. Maravilhosa. Isso só mostra como a física é fascinante. Ela te causa arrepios. Como já dizia Galileu, a matemática é a linguagem que descreve a natureza. Linguagem criada por Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham enriquecido o conhecimento de vocês. Certo? Então, mais uma questãozinha feita. Até a próxima.